Saudações a todos, vamos retomar nosso modesto, básico e introdutório curso sobre a termodinâmica básica ou a termodinâmica sob regime de equilíbrio térmico. Então agora vamos escrever a entropia, a função entropia, em termos, a função de estado termodinâmico denominada entropia em termos da temperatura e da pressão. Nós havíamos apresentado a mesma entropia em termos de temperatura e volume. Então essa função, nesse caso, aqui vamos escrevê-la. Então nós temos a entropia dependendo da temperatura e da pressão, é escrita da seguinte forma: capacidade térmica sob pressão constante, logaritmo natural de temperatura, menos a constante universal dos gases ideais multiplicado pelo logaritmo natural de pressão, mais uma constante K2, onde essa constante K2 pode ser definida como definida como a entropia inicial, ou seja, a entropia associada, relacionada com o estado de configuração termodinâmica inicial, mais constante universal dos gases ideais multiplicado por logaritmo natural de pressão inicial, menos a capacidade térmica sob pressão constante multiplicado pelo logaritmo natural de temperatura inicial. Pois bem, então essa é a constante K2. E assim nós podemos também, certamente, entender e aqui destacar que isso é válido para N igual a 1 mol de gás ideal, gás do tipo ideal, e então nós podemos considerar N mols de gás ideal escrevendo a expressão entropia com subíndice N, dependendo da temperatura e da pressão, é igual ao subíndice ao N multiplicado pela entropia, dependendo da temperatura e da pressão, onde esse N, nós temos aqui N mols de gás ideal, ou N moles de gás ideal. Muito bem, então aqui, eis aqui a entropia, a função de estado termodinâmico intitulada entropia em termos de temperatura e de pressão. Nós havíamos apresentado em termos de temperatura e de volume a mesma função de estado termodinâmico entropia. Pois bem, qual é o próximo passo? O próximo passo é nós escrevermos a mesma função de estado termodinâmico intitulada entropia em termos da pressão e do volume. Então vamos disponibilizar espaço para nós escrevermos agora vamos tentar disponibilizar espaço vamos escrever a função de estado termodinâmico em termos da pressão e do volume. Então isso é igual a essa expressão. Nós mostramos é igual a capacidade térmica
sob volume constante logaritmo natural de pressão mais a capacidade térmica sob pressão constante logaritmo natural de volume mais uma constante K subíndice 3, onde essa constante K subíndice 3 é igual, essa constante K subíndice 3 é igual à entropia associada ao estado de configuração termodinâmica inicial, menos a capacidade térmica sob volume constante logaritmo natural de R, constante universal dos gases ideais, menos a capacidade térmica sob volume constante logaritmo natural de temperatura inicial, menos R, constante universal dos gases ideais, multiplicado pelo logaritmo natural de volume inicial. Muito bem, essa é a constante. Muito bem. Então aqui, mais uma vez, não é, destacar, sublinhar, frisar que nós estamos considerando isso para N igual a 1 mol de gás ideal, gás do tipo ideal. E então nós podemos reescrever essa expressão assim, S subíndice N, escrever S subíndice N, dependendo de pressão e de volume, isso é igual a N, número de mols ou número de moles, multiplicado por S, dependendo de pressão e de volume, onde N, nós temos N mols ou N moles de gás ideal. Não recordo qual é a correta nomenclatura, se é N mols ou N moles. Muito bem, então aqui nós temos a função de estado termodinâmico com a dependência funcional na pressão e no volume. Nós mostramos a função de estado termodinâmico entropia em termos da temperatura e do volume, em seguida em termos da temperatura e da pressão e por fim em termos da pressão e do volume. Esta mesma expressão nós ainda tentaremos fazer algum desenvolvimento, uma adaptação, ou construir uma alternativa algébrica para esta expressão. Agradecemos a atenção de todos vós, retornaremos ainda discutindo essa função entropia, que aqui está sendo analisada desde o início para processos termodinâmicos do tipo reversível, Em breve, oportunamente, se o Criador permitir, estaremos apresentando expressões para a função de estado termodinâmico intitulada entropia para processos termodinâmicos de maneira geral, ou em geral os processos termodinâmicos reais, que são aqueles processos termodinâmicos encontrados ao longo de evoluções termodinâmicas do tipo espontâneas, onde o processo em geral é do tipo irreversível, ou seja, não reversível. Por enquanto, ainda estamos apresentando as equações, as expressões, as funções de estado termodinâmico e entropia para processos termodinâmicos sob controle laboratorial, denominados processos termodinâmicos do tipo reversível. Muito bem, retomaremos este tema em breve. Muito obrigado a todos.